Uma terra arida distante, repleta de montana deserto, elam erx majestosa sob au calor escaldante du sol. Cidade construida comme tijolo de barreau, ondas casatinam telado de pala, rugiam meo ao som vibrante da vida quotidiana. Os elamita comme suaveste de lino rustico, tramavam aliança conflito, immerso na crança de huma e rachea de divindade. Entre espovo, a figura de homme même se destaca, homme l'idée que busca a sabdoria tempo d'un certeza tumulto. Meo a sua busca por entendimento, e leo la para o sei, questionando o proposito o destino de sua nação. Essa narrativa nos convida a descobrir como as escola feta por este povo moldariam se futuro, a partir da ação divina. No coração da terra de Elam, homme palacio majestoso erx sob homme seu tempestuoso. Ore Ciro, de rosto decidido, escuta a supplica de ce povo. Ciro, cercado por conselheiro, pondra sobre a situação dos exilados israelita, sabendo que sua ranços podem mudar destino para sempre. Enquanto isso, Jerusalém ruína, os remanescentes do povo de Israel lamentam a destruição do templo, ce coração pesando comme d'or. Uma voz ecoa ce que losses. A promessa de restauração opera entre eles, como uma esperança tenue meo a desolação. Ciro uma visão impressionante, veum futuro ondos jude retornam a sua terra, erx comme determinação e fait no proposito divino. Comme firmeza, Ciro convoca ce líder, revelando sua decisão de libertar os israelitas e reconstruir ce templo, desafiando a lógica. Espalhaço a notícia entre os israelitas exilado. A expectativa cresce, a dúvida se mescla a esperança, enquanto eles aguardam a libertação. Os líderes se renem Elam. Subitamente, uma calma se prende invade o ambiente, quando todo se preparam para a vinda do decreto de Ciro. Ciro se levanta, comme a luz do sol filtrando-se a través da janela, letem voz alta ce decreto, proclamando liberdade retorno. Os israelitas, a ouvir o decreto, sentem o peso da corrente se quebrando, homme clamor de louvor se levanta como homino a oceu. A notícia se espalha, os israelitas, comme mochila feta de tecido, preparam-se para a longa jornada de volta a Jerusalém, ce que l'on cheo. Na alvorada de uma nova era, o povo de Israel começa a caminhada de volta, guiado pela fé de que Deus cumpriria sua promessa. Na alvorada de uma nova era, o povo de Israel começa a caminhada de volta, guiado pela fé de que Deus cumpriria sua promessa. Entre eles, alguém murmuram sua preocupação sobre a jornada longa e as dificuldades à frente, sem templo e sem lar. Homme même idoso, comme homme semblant sorno, levanta a voz, lembrando as promessas de Deus feitas a seus antepassados. As criança olam comme curiosidade, seus olo brilham comme esperança a ouvirem as historia de homme templo glorioso. A primeira noite d'acampamento tras sentimento misto, labio murmuram olossos, buscando a orientação do sonor. Sob a luz da lua, muito se renem torno dom fogo, compartilhando suas esperança e medo na escuridão. Na mana seguinte, ao amanhecer, a marcha recomeça, e uma nova determinação enche os corações do povo. Enquanto os viajantes avançam, sua cansos de louvor resum, celebrando a libertação e a promessa de retorno. No camino ponto de aguação escasso, a sede começa a assolar alguma pessoa, mas a fé persiste. Homme jovem, sedento, clama a Deus por ajuda, sua voz ecoa entre as pedras do deserto, pedando por sustento. De repente, homme grupo encontra homme oasi, a água pura brilla sob o sol e todo se renem para beber. A alegria se espalha e as voz de louvor e comme novamente, estave de gratidão pela provisão divina. Após o descanso o grupo avança, e a cidade de Jerusalém começa a aparecer no horizonte. Ao se aproximar, a vista do muro da cidade danificada e do templo ruína evoca sentimento de tristeza. Alguém caem de joelho, correndo a ouverem a destruição, lembrando do esplendor que ali existia. Homme l'idée do grupo convoca todo para momento de oração, pedando perdão e força para reconstruir. As palavras de esperança trocada, prometem que janto, eles restaurarão a adoração e a vida em Jerusalém. Decidido, começam a limpar o local, renando pedra e matrie, sonando comme a reconstruição do templo. As mãos se tornam calosa, mas a perseverança do povo ilumina o caminho, enquanto a fé os une. Entre riso e lagrima, começam a delinear os fundamentos do novo templo, homme espaço sagrado para a adoração.
humanova era de esprança brotaem Jerusalem, as vos de louvor se elevam e quando entras ruina, a cidade que havia sido símbolo de dor, agora comme ça areço comme promessa de redenção. Na ultima noite, eles se renem para celebrar, os plano para o templo unem o povo tem socorração. Assim a história do Israel avança, humanova nação renas da cinza da destruição, dir sao ao futuro. Assim a história do Israel avança, humanova nação renas da cinza da destruição, dir sao ao futuro. Na plagas arida, a população enfrenta a resistência dos povos vizinhos, especialmente de Elam, homme antigo adversario. As palavras do profeta Jeremia é que ce que lanço a força de Elam será quebrada, como uma promessa divina. Contudo a ansiedade permea o ar, murmurio sobre possíveis ataques de Elam surgem entre os moradores da cidade. Dia, grupo de mensageiros chega, trazendo notícias alarmantes sobre uma coalizão inimiga se formando. O conselho da cidade serene, os líderes discutem a possibilidade de combate, sua voz elevando-se em tensão. Entre deux bates acalorado, uma voz se levanta devant voltar a deux, prostrar-no e buscar sua vontade. Assim, todo se renem em jejum e oração, buscando a orientação divina em momento de desespero e incerteza. Naquela da noite, ventino suave trux esperança, vislambre de paz começará a surgir entre as sombras. Ao amanhecer, uma nova determinação brilha nos olhos de cada israelita, a fait se torna sua armadura contra o medo. Janto eles marcham para o templo, pronto para clamar a Deus, firmes em sua identidade como povo escolhido. A cidade ressoa como ossos, clamor poderoso se eleva, prometendo esperança e proteção do Altíssimo. A cidade, envolta em fervor espiritual, continua ce clamor ao Altíssimo. Os rosto marcado pela determinação, refletem a esperança inabalável. De repente, uma onda de temor percorre a multidão. Mensageiros chegam anunciando a aproximação da tropa de Elam, suas armaduras reluzando ao longe. Os líderes da cidade se renem, discutando fervorosamente. A fé se mistura comme a urgência, a promessa de Deus ecoa, instigando a unidade e a coragem do povo. Meio ao desespero, velo sabio recorda a profecia de Jeremia, relembrando ao povo que sua luta fazem parte do plano divino, fortalecendo a esperança. Movido por uma fé renovada, todo se unem em oração, clamor cultivo a espera da intervenção divina. Eles acreditam que a vitória está próxima. Enquanto o som do clamor ressoa, nuvens se agitam no céu. Brilho infavel ilumina a cidade. A intervenção divina se aproxima, trazendo esperança.